Amém. Tem algum Samuel aqui nessa noite? Levanta a mão, por favor. Samuel. Tem não? 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 Não, não? Ah, que pena. Queria fazer um jogo aqui. Então, vocês vão se fingir de Samuel. Tá certo? A gente vai meditar na palavra de Deus lá no primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 3, do verso 1 ao 11. Vamos ler. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, dos versos 1 ao 11. Fala com a gente, Senhor. Vamos lá. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel, respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Então, a partir daí, Deus revela a Samuel tudo o que ele faria com Eli e os seus filhos. Ele era um sacerdote diante de Deus e os seus filhos também, e o ajudavam no serviço do templo, no santuário que havia em Siló. Porém, eles eram corruptos, fizeram o que era mal diante do Senhor. E aí, nessa hora, Deus revela a Samuel tudo o que ele haveria de fazer com a casa de Eli. Vamos entender um pouco o contexto do livro de Samuel. Na verdade, primeiro livro e o segundo livro de Samuel compõem um livro só apenas. Na nossa tradição ficaram divididos em dois. E se você lembrar um pouquinho, puxar pela memória a história de Israel, você deve lembrar que uma promessa foi feita a Abraão, o povo foi libertado do Egito, entrou na terra prometida, então Deus se fez presente e mostrou ao povo que era de fato verdade tudo aquilo que ele havia prometido. Porém, o povo entra na terra prometida, descumpre os mandamentos do Senhor e se corrompe, prestando culto a outros deuses. E aí Israel vai ao fundo do poço, o povo todo de Israel vai ao fundo do poço. A gente pega o final do livro de Juízes, que precede um pouquinho, tem Juízes, Ruth, e depois 1 e 2 Samuel. O livro de Juízes, o livro termina dizendo: não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem entendia. Ou seja, o povo estava sem liderança, desceu ao fundo do poço da corrupção moral e espiritual. E aí o livro de Ruth
junto com o livro de Samuel, vai contar para nós a origem da realeza em Israel. E aí vai mostrar como Deus vai levantar lideranças no meio do seu povo, agora não mais juízes, mas sim reis, né, no meio do seu povo, para que o povo fosse liderado de volta a uma comunhão com Deus. Samuel é aqui o último dos juízes, considerado o último dos juízes e ao mesmo tempo também um profeta. É interessantíssima a história dele. Se você pegar o capítulo 1 e 2, vai contar a origem dele. E aí seu pai, Eucana, casado com Penina e Ana. Ana, sim, foi a mãe de Samuel, só que ela era estéril, e ela sofria bullying por ser estéril. Era uma esposa muito amada, o seu marido Eucana gostava muito dela, amava muito ela, só que ela não deu nenhum filho para ele, até aquele momento. Então eles sobem num momento de festa, provavelmente a festa das tendas, né, a festa dos tabernáculos, eles sobem ao santuário de Siló, e lá apresentam suas ofertas ao Senhor. Depois disso feito, Ana ora ao Senhor, pedindo que Deus desse um filho a ela. E ela diz ao Senhor que se ele assim o fizesse, ela consagraria esse filho ao Senhor. Vejam só, uma mulher estéril, não podia ter filho de jeito nenhum, e tudo que ela desejava na vida era ter um filho, não só para agradar ao marido, mas para ter o seu coração, a sua vida completa. E aí ela pede isso a Deus e Deus dá, porém ela não o toma para si, ela entrega ao Senhor. Veja aí em 1 Samuel 1, verso 9 a 11, a oração dela diz assim, um pouquinho antes, depois ela apresenta a oração ao Senhor. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Isso como um sinal de dedicação total ao Senhor. Assim começa a vida de Samuel. Então, já jovenzinho, ele foi entregue aos cuidados de Eli para ser criado junto lá ao santuário de Siló e aprender o que era servir a Deus, quem era Deus de Israel e a servir a Deus, assim ele aprenderia. Assim começou a vida de Samuel. E aí nesse trecho do capítulo 3 que nós lemos, é o que nós poderíamos chamar de a vocação de Samuel, o chamado que ele recebe do Senhor. E a gente, tendo lido já esse trecho, eu queria que a gente passasse a se apropriar do texto de maneira muito pessoal, para que você refletisse a partir do chamado de Samuel, você pensasse, não só refletisse, aliás, mas tentasse sentir, experimentar qual é o chamado de Deus para a tua vida. Assim como Deus chamou Samuel, assim como Deus falou com Samuel, Ele fala conosco, Ele nos chama, Ele nos vocaciona. Alguns de nós talvez estejamos assim, acostumados a ouvir esse vocabulário da vocação relacionado só a funções ou coisas que você faz na igreja, mas a vocação tem um sentido mais amplo. Então você pode entender, nós vamos nos apropriar aqui do texto, sem distorcer o texto da palavra de Deus, mas se apropriar dele de maneira bem pessoal, entendendo que a vocação do Senhor, o chamado do Senhor, é para todos nós, Ele fala com todos nós, seja para algum ministério em específico na igreja, mas também fora. Então Deus está te chamando para pregar o Evangelho, para falar de Deus, para falar de Jesus, para dar testemunho por onde quer que você for.
E Ele vai usar você na profissão que você estiver escolhendo, no curso que você estiver fazendo, no esporte que você estiver praticando, na academia que você estiver frequentando. Então, o chamado do Senhor, universalmente, Ele chama todos nós para darmos testemunho, para falarmos de Jesus, mas vai falar também de maneira particular, orientando cada um de nós para onde e como nós deveremos falar de Jesus. Amém? Então, que Deus fale conosco. Presta atenção em alguns detalhes do texto. Deus chama Samuel 4 vezes, só na 4ª vez que ele entende. Samuel, Samuel, diz lá o verso 4, e aí ele corre para onde está Eli. Cadê Eli? O Senhor me chamou? Ele falou, não, menino. 3 vezes Samuel faz isso. Eli já devia estar assim, sem paciência. Ô menino, me deixe dormir. Você deve lembrar que no versículo 1 a gente leu que naquele contexto, as visões e as mensagens de Deus eram escassas. Provavelmente por causa de toda a corrupção do povo de Deus. E aí Deus chama especialmente Samuel. Na 3ª vez, Eli entendeu que era Deus falando com Samuel. Mas Samuel ainda não tinha entendido isso. E aí, da 4ª vez em que Deus fala com Samuel, aí Samuel dá a pronta resposta como Eli o orientou. Então fala, porque o teu servo ouve. Eli diz, fala, Samuel, fala para o Senhor, fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. Você está com os teus ouvidos e o teu coração aberto para Deus? Diante desse texto, a gente deve ressaltar que Samuel, apesar de estar consagrado ao Senhor, ele ainda tinha uma dificuldade, ele não entendia que era Deus falando. O próprio texto, a gente não precisa nem dar muita volta, o próprio texto nos diz por quê. Por quê? No verso 7, com atenção você leu, já deve até lembrar. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Samuel não tinha tido ainda uma experiência pessoal com Deus. Se você notar, várias pessoas nos dirão isso. Você precisa ter uma experiência com Deus, tem que ter experiência com Deus. O mesmo caso de Samuel é o nosso caso, ou foi o nosso caso antes da conversão. Deus falava, Deus avisava, falava conosco de diversas formas, e a gente não entendia, a gente não ouvia. Queira Deus que esse tempo tenha de fato passado, porque agora a gente ouve a voz de Deus, a gente experimentou uma comunhão, uma transformação através de Jesus Cristo. E agora os nossos ouvidos estão abertos, nosso coração está aberto para Deus. Samuel ainda não tinha tido essa experiência com Deus. A palavra de Deus ainda não tinha sido revelada a ele. Por isso ele tinha essa dificuldade. O texto logo de cara então apresenta para nós uma condição necessária para ouvir o chamado de Deus, para ouvir a vocação do Senhor para a nossa vida. A partir do que é dito no verso 7, a gente deve ter claramente entendido que conhecer a Deus e conhecer a palavra do Senhor é uma condição sine qua non, sem a qual não, uma condição necessária para a gente ouvir e seguir o chamado do Senhor. Então é com essa condição na nossa mente que eu queria destacar 3 lições para nós. Em primeiro lugar, Deus escolhe e chama soberanamente a quem Ele quer. Se você olhar ao longo de toda a história bíblica, Deus não faz assim uma espécie de concurso para ver quem é melhor, e aí a partir dali Ele vai destacar o melhor aluno do seminário, ou o melhor aluno lá do curso tal, vou escolher esse para... Não, Ele, desde a eternidade, Ele já nos escolheu, já nos predestinou.
para a vida e vida eterna. Então não é por mérito próprio. Estávamos orando agora há pouco, aí uma pessoa orava: Senhor, às vezes eu tenho até medo de orar, porque a minha oração pode não ser muito bonita, ser feia, mas a pessoa orava com coragem, dizendo: poxa, eu tenho que deixar isso de lado, esquecer isso. É óbvio, é claro, porque Deus não chama aqueles que são mais bonitos ou mais inteligentes, não, Ele faz a obra em nós, Ele nos chama do jeito que nós estamos, e aí Ele promove a transformação. A transformação maior que Deus fez foi tirar o domínio do pecado sobre a nossa vida. Nós não somos mais escravos do pecado. A partir dessa transformação, nós somos capazes em Cristo Jesus de realizarmos qualquer missão, até uma missão que seja impossível. Para Samuel seria impensável ele e se imaginar assim como profeta diante de Deus. Ele estava lá diante de Eli já, o texto nos diz, Eli já não enxergava bem, já era uma pessoa idosa. O texto nos diz também, num outro canto, que Eli fazia vista grossa para os pecados dos seus filhos, já devia ser um velho cansado. Meus filhos estão aprontando, estão corrompendo lá as ofertas, deixa para lá. Mas ele pagou caro por causa disso. E Deus levanta esse jovem como profeta, não apenas para dar o recado do Senhor, mas para viver uma vida santa diante do Senhor e servir de exemplo para tantas e tantas pessoas e servir de modelo também para nós. Há mais de 2000 anos, mais de 2000 anos depois, nós estamos aqui meditando sobre a vida dele. Então, Deus nos escolheu, não por mérito próprio, mas Ele determinou que nós fôssemos lavados pelo sangue do Cordeiro, e a partir dessa obra, Ele nos vocaciona, nos chama para realizar uma missão em particular, uma missão em especial, que só você vai poder fazer. Em segundo lugar, segunda lição, todos nós prestaremos contas diante do Senhor, ainda mais nós que cremos. Então, esteja alerta, porque Deus, assim como chamou Samuel, assim como vocacionou Samuel, Ele também havia vocacionado Eli e os seus filhos. Os filhos de Eli cresceram num ambiente religioso e se tornaram corruptos. O exemplo de Eli e seus filhos, então, é um exemplo negativo, mas também nós podemos aprender através deles. Eli fazia vista grossa para o pecado dos seus filhos Hofni e Finéias corrompiam as ofertas entregues a Deus. O texto nos diz por 2 vezes, pelo menos, testemunha a corrupção deles. Em 1 Samuel 2,12 diz assim: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, ou seja, não davam a mínima para Deus, viviam como ateus, trabalhavam no santuário, mas se comportavam como pessoas que não eram crentes. Em 1 Samuel 2,17, o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Acontecia que quando as pessoas apresentavam as ofertas a Deus, ofertas de carne, enquanto a carne estava cozinhando, vinha um ajudante lá do sacerdote, pegava um garfinho de 3 pontas, como diz o texto, mergulhava o garfo e o que saísse era do sacerdote, o que saísse era deles. Mas era uma coisa, gente, de vai ter que pegar o que vier. Aí o que eles faziam, o que Hofni e Finéias faziam? Ele falou, não, antes de cozinhar, não vai cozinhar a carne não. Eles queriam pegar a carne antes de cozinhar, eles escolhiam antes. Ou seja, estavam desobedecendo frontalmente a orientação do Senhor, orientação ritualística que era válida para aquele contexto. Para nós, esse ritualismo da lei já não tem sentido mais, porque em Cristo toda a lei foi cumprida. Mas para eles aquilo era coisa seríssima, e eles estavam corrompendo o mandamento do Senhor. Qual foi o destino deles? O pior possível.
Basta você ler o resto do livro ou se preparar para o próximo final de semana de treinamento. Não é esse agora não, é o próximo. Queridos, o Senhor vai exigir de nós o cumprimento da nossa vocação. E a gente vai ter que prestar contas diante dele. Terceira lição, devemos honrar o chamado de Deus com toda a nossa vida. Agora vamos ao exemplo de Samuel. O exemplo de Samuel, uma vida santa, uma vida virtuosa. Olha o que diz a continuidade do texto em 1 Samuel 3, de 19 a 21. O Senhor estava com Samuel enquanto este crescia e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo o Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. O que estes 3 breves versículos nos mostram é que Deus vocacionou, chamou Samuel, Samuel entendeu, experimentou e cumpriu o chamado do Senhor. E foi fiel durante a sua vida inteira ao Senhor. Basta que a gente siga esse modelo, vamos fazer o mesmo. O que Deus tem falado no seu coração? O que Deus tem dito a você? As escolhas que você tem feito. Você pensa às vezes, eu vou escolher fazer o curso tal, fazer a faculdade tal, agora faço a pós-graduação tal, agora qual é o emprego que eu vou aceitar? Vou aceitar esse e não aquele. Será que você tem tido consciência que nas escolhas que você faz, você deve estar obedecendo a vocação, o chamado de Deus para a tua vida? Porque se você estiver fazendo escolhas erradas, certamente você está desagradando ao Senhor e contrariando o chamado dele para a sua vida. Agora, se faz as escolhas certas, é óbvio que você está atendendo o chamado do Senhor. Só que para entender isso, em primeiro lugar, quando você orar, quando você fizer cada escolha dessa, você tem que ter em primeiro lugar o Senhor, o reino de Deus e a sua justiça. Você tem que buscar estar bem claro no teu coração, na tua mente, você tem que estar diante de Deus consciente do chamado dele para a tua vida. Então, afasta da tua vida tudo quanto é Eli, todas as coisas que te distraem, e repita como Samuel, fala Senhor, porque o teu servo ouve. A gente tem, algumas pessoas até usam isso como uma espécie de gíria, né? Fala Deus. Quando você ouve alguma coisa, a pessoa fala assim, alguma coisa muito boa, que agradou muito a você, e você espera que isto se cumpra, né? Digamos, fulano, você vai passar no concurso, você vai passar na prova, há de ter uma prova, uma porta de emprego aberta para você. Aí a pessoa, fala Deus. Ou como o pessoal mais da antiga diz, Deus te ouça. Hoje agora é meio coisa já de velho, né? Os jovens vão falar, fala Deus. Ou tem gente que fala assim, fala Jeová, né? O nome do Senhor tem poder, Jeová. É isso que você tem feito? Essa é o teu primeiro sentimento, o teu primeiro pensamento? Fala Senhor, porque o teu servo ouve. Ou você tem procurado ouvir outras vozes que não são a palavra de Deus? Vamos às nossas aplicações. Ame ao Senhor e a sua palavra. Samuel não tinha entendido ainda que era Deus que estava falando com ele, porque ele não teve não havia tido uma experiência com Deus, e a palavra do Senhor não tinha sido revelada a ele. Será que tem alguém aqui nessa noite que está nessa condição? Não teve ainda uma experiência com Jesus Cristo? Será que tem alguém aqui hoje cuja o coração, os ouvidos, a mente ainda não recebeu a palavra do Senhor? Hoje é um momento, está aqui, a palavra de Deus está aberta diante de nós, Deus está falando, nós oramos por isso. 1 hora antes do culto estávamos todos orando, e várias pessoas oraram por isso, que o Senhor fale conosco na palavra, na pregação.
Deus está falando com você? Outra pergunta, você está ouvindo ao Senhor? Que Ele pode estar falando e a gente não estar ouvindo. Amar o Senhor e a sua palavra. Amar é obedecer. Aquele entendimento de que amor é sentimento, já passou, gente. Não dá mais para ficar nessa. O amor é algo que acontece dentro de nós, não toma apenas o coração, mas toma a nossa mente, toma o nosso corpo, o nosso ser por inteiro e move a nossa existência toda, nosso corpo, nosso espírito move a gente. Então, amar ao Senhor e amar a sua palavra é agir conforme o Senhor quer, agir conforme a vocação, o chamado que o Senhor deu para a sua vida, que resumidamente a gente poderia dizer, viver como Samuel, ou melhor ainda, viver como Jesus, é seguir a Jesus, amar a Deus e a sua palavra é viver como Jesus. Então, ame a Deus e a palavra dEle. Segunda lição, atenda ao chamado de Deus para a sua vida. Deus certamente tem falado com todos nós. Eu creio nisso, eu tenho certeza de que Deus tem falado com todos nós. Então, de diversas maneiras Ele tem falado, de diversos modos Ele faz isso. Mas o principal modo é pela palavra do Senhor. Então não tem como a gente dizer que conhece a Deus, que experimenta o mover do Espírito na nossa vida, sem conhecer a palavra do Senhor. Tem muita gente que, por causa desse ativismo religioso, comete erros porque não conhece a palavra e se afasta de Deus. Não tem sentido uma vida assim. A gente tem que viver no mover do Espírito, porque aquele que nasceu de novo, ele vai para onde o Espírito soprar, mas ele tem que conhecer a palavra do Senhor. Então, atenda ao chamado de Deus para a sua vida, conhecendo bem a palavra do Senhor. E assim, irmãos, atendendo o chamado de Deus, que aparece na palavra, e atendendo o chamado que o Senhor tem especificamente para cada vida aqui presente, certamente a gente vai ter uma vida muito, mas muito melhor, uma comunhão imensa com Deus, que traz uma paz, um amor, uma felicidade, que nada pode deter, nada pode deter. Até quando que Deus vai falar com a gente e a gente não vai dar a devida atenção? Será que na tua vida você tem separado diversos Elis? Diversas coisas que te distraem da palavra? E aí quando você ouve a voz do Senhor, você nem consegue identificar? Faz uma reflexão relâmpago aí. Pensa num momento da sua vida em que você se decepcionou, fez uma escolha errada, alguma coisa saiu errado. Será que não foi Deus falando para você ir para uma outra direção e você teimou em ir na direção contrária? A vida com Deus não é assim. Seguir a vocação, o chamado de Deus para a nossa vida não é assim. Porque mesmo que a gente pense estar perdendo uma oportunidade que o mundo deu, nós estamos ganhando com Deus mais comunhão, mais alegria, mais gozo no Espírito. Então, se você cumpre o chamado de Deus para a sua vida, você vai ser sempre feliz, mesmo que de imediato aquilo não lhe dê tanto prazer. Já é mais do que na hora da gente responder para o Senhor, ouvindo a voz dEle, a gente responder: fala Deus, fala Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Amém? Então vamos orar. Bendito Deus, são tantos jovens que estão aqui nessa noite e eu imagino que muitas escolhas e às vezes dramas familiares preocupam os corações, Pai. Podem existir preocupações que eu não posso nem imaginar também, dores, sofrimento que a gente não pode nem descrever. Mas, Senhor, diante da Tua palavra, desse testemunho do que o Senhor fez com Samuel, que todas as pessoas, tendo ouvido a Sua palavra, Senhor,
Tenho ouvido também a sua voz, especificamente falando ao coração de cada um, Pai, dizendo, Pai, para que tenhamos perseverança, tenhamos calma, tenhamos confiança e esperança no Senhor, porque o Senhor já venceu a morte, o Senhor deu a sua vida e nos libertou de toda escravidão do pecado. Então nada pode nos deter, nada pode se colocar entre nós e o Senhor, Pai. Não há obstáculo nenhum grande o suficiente para impedir a realização da nossa vocação, para impedir a realização da Tua vontade na nossa vida. Então, Senhor, dá-nos essa disposição, essa vida imensa, Senhor, para vivermos diante do Senhor, alegrando o Senhor, agradando o Teu coração, e assim que sejamos muito bem-sucedidos, Pai, porque seguimos a vocação, o chamado de Deus para a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.